Glória a Deus. Queremos cumprimentar os santos com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui nessa live para transmitir a poderosa palavra de Deus. Vamos estar orando em nome de Jesus Cristo. Maravilhoso Deus, Pai eterno, em cuja presença nós estamos e nos encontramos. Pai, a Tua palavra nos diz que tudo que nós pedirmos na oração crendo, nós receberemos. Queremos te pedir uma bênção toda especial sobre a vida de cada ouvinte nesta noite, que através da Tua palavra o Senhor possa trazer-lhes entendimento, sabedoria, discernimento espiritual, mudança de vida, vitória, manifestando o Teu poder para curar, para libertar, para transformar, revestindo os Teus filhos com o poder do Espírito Santo e trazendo sobre a vida deles uma bênção toda especial. Continua operando no nosso meio. É o que nós te pedimos, Papai Celestial, e já o agradecemos em nome de Jesus. Amém. Enquanto os irmãos estão se conectando, eu vou colocar um hino de Eliezer Rosa. Esse hino tem tudo a ver com o estudo de hoje. E medite na letra desse hino. Seja bem-vinda, Edilene Silva. Dá um abraço na irmã Edila, sua irmã. Irmã Maria, seja bem-vinda. Um grande abraço para o Bena, para toda a sua casa. Sejam bem-vindos. Medite na letra deste hino. Tem tudo a ver com o estudo de hoje. Rosimeire, seja bem-vinda. Não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue-se o juízo. Não se preparou quando era preciso adorar a Deus, abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria virar. Joyce, seja bem-vinda. ABC, missionária Cleusa, seja bem-vinda. Do que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente. Irmã Lourdes, nossa obreira aqui da sede, seja bem-vinda. Do que adianta a alta posição do homem, se o teu pecado só a ti consume? Glória a Deus. Paz diante de Jesus. Júlia Gomes, seja bem-vinda. Ataíde, nosso filho espiritual, seja bem-vindo. Os irmãos já podem ir se conectando aí para nós mergulhar nos mistérios da palavra de Deus. Depois vamos estar em oração, ministrando na vida de todos. Não terás jamais oportunidade para te salvar. Irmã dos Anjos, seja bem-vinda, guerreira de Cristo. Jesus Cristo é Vamos se preparando para a palavra. Hoje nós vamos trazer a finalização desse curso escatológico. Vai ser muito bom essa finalização hoje. Magali, seja bem-vinda. Luciana, membra nossa, seja bem-vinda. um que leva ao céu e outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Glória a Deus. Será que depois de ouvir este duro recado
cantor desse que está cumprindo ordem, esse é o dever dele. A pura verdade a todos falarem. E nesses estudos, verdadeiramente, nós estamos pregando a pura verdade, né? Escatologia é um assunto que remete à salvação, ao fim dos tempos, à vida eterna, à santidade. E hoje nós vamos estar concluindo esse estudo para a glória de Deus. Eu vou procurar aqui um fundo musical para nós. E os irmãos já podem ir convidando outras pessoas para estarem conosco. Glória a Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Jesus Cristo de Nazaré, nosso Salvador. Queridos, hoje nós vamos finalizar o curso, escatológico, porque na próxima semana nós vamos entrar numa série de cura interior e libertação espiritual. Domingo nós demos uma introdução e ainda entrevistamos a pastora Fátima, que passou por uma experiência de depressão, síndrome do pânico, e Deus deu vitória. E foi muito edificante, nós já recebemos muitos relatos, muitos retornos da live do domingo. Então na próxima terça-feira a gente vai entrar em cura interior e libertação espiritual. Tanto vai envolver a parte da alma, psicologia, emoções, sentimentos, como também a parte mental e até a parte espiritual. Porque muitas das vezes os problemas interiores, se não forem cuidados, sarados, tratados, geram portas para demônios. Aí é onde entra a opressão. A opressão é porta para possessão e assim vai. Então vai ser muito profundo. Eu creio que Deus vai trazer muitas curas, muitas libertações através dessa série que vai iniciar na próxima terça-feira, para a glória de Deus. Hoje nós vamos encerrar essa série escatológica falando sobre o juízo final e sobre o novo céu e a nova terra. Mas o que é que antecede o juízo final, que é antes do juízo final? É o final do milênio. Nós estudamos o milênio parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, parte 6. Mas para mim chegar no juízo final, eu tenho que entender como será o final do milênio. E está registrado aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo 7. E acabando-se os 1000 anos, ou seja, terminando o milênio, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Preste bem atenção. Eu expliquei para vocês no estudo sobre o milênio que aqueles que foram salvos da grande tribulação, que ainda estão nessa carne, eles vão gerar. E vai ter os filhos do milênio. Aqueles que demonstrar desobediência ou inclinação para a carne, com 100 anos, será morto. E a Bíblia diz que a pessoa com 100 anos no milênio é considerado jovem. Isaías fala, que o jovem de 100 anos será amaldiçoado se pecar. Só que nisso, já para terminar o milênio, vai nascer mais outros jovens que antes de completarem os 100 anos vão ser vítimas da soltura de Satanás no final do milênio. É justamente esses novos descendentes
que vão ser tentados por Satanás. E a Bíblia diz, e subiram sobre a largura da terra, ou seja, aqueles que nasceram no milênio, que não tiveram uma firmeza com o Senhor, subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Quer dizer que quando os rebeldes do milênio se reúnem com Satanás para cercar a cidade santa, a cidade amada, que é a sede das nações, que é Jerusalém, durante o milênio, vai vir fogo do céu e vai os devorar. Esses são os últimos ímpios de toda a história da humanidade. Às vezes a gente diz assim, que a última batalha é a batalha do Armagedon, porque a batalha do Armagedon é no final da grande tribulação. Mas a última batalha é essa aqui, é a batalha de Gog e Magog, que são os filhos rebeldes do milênio que já nasceram, vamos dizer, no penúltimo século, né? E antes de completar os 100 anos, porque completando 100 anos e tendo inclinação ao pecado, será morto. Nós aprendemos sobre isso. Aí é onde vão ser tentados por Satanás, que completando-se os 1000 anos, Satanás será solto para os enganar, ou seja, esses novos descendentes. Só que vai vir fogo do céu e vai os devorar. Essa é a última colheita dos rebeldes. É essa do final do milênio. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo. Por isso que Jesus Cristo falou que o inferno, que é o lago de fogo, foi preparado para o diabo e os seus anjos caídos, que são os demônios. Porque o diabo agora é lançado no lago de fogo. Dessa vez ele vai ser derrotado de vez, porque no final da grande tribulação ele é preso no abismo. Consequentemente, os seus demônios também. Por isso que é 1000 anos de paz. Quando termina os 1000 anos de paz, ele é solto para tentar a nova geração do milênio, que são os filhos rebeldes do milênio. Aí agora sim, ele vai ser lançado no lago de fogo, ou seja, dessa vez será a derrota final de Satanás e seus demônios. Por isso que Satanás ele engana muitas pessoas, ele tem muitos adeptos no ocultismo, no satanismo, tem muitos adeptos no mundo todo, porque ele sabe que o dia do juízo já está determinado. Ele sabe que ele será lançado no lago de fogo e enxofre. Ele sabe que o dia da sua derrota já foi assinado por Deus. E é por isso que ele engana as vidas, porque ele não quer ser lançado no lago de fogo sozinho. Por isso que no juízo final, os ímpios que desobedeceram a Deus e foram induzidos, seduzidos e enganados pelo diabo através do seu próprio pecado, porque a única coisa que o diabo faz é induzir. Induzir como? Fazendo com que a pessoa se acomode no seu próprio pecado. E o salário do pecado é a morte. E a morte é o quê? A condenação eterna. Por isso que Jesus Cristo disse assim: eu não vim para o mundo para condenar o mundo, mas ele disse que veio ao mundo para salvar o mundo. Então, o que nos condena são os nossos próprios pecados. Jeremias disse: do que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Agora, Satanás ele vai induzir o homem ao inferno, fazendo com que o homem fique na cegueira do pecado. É por isso que a igreja está tendo um despertamento para pregar o Evangelho de Cristo, a verdade. Porque só a pregação da verdade é que vai despertar o homem dos seus próprios pecados e o homem vai ser chamado a um arrependimento. E só através do arrependimento é que o homem alcança o perdão de Cristo, consequentemente a justificação e a salvação. E é neste momento que nós recebemos a vida eterna, quando nós nos arrependemos. Repare que a pregação de João Batista, precursor
do Messias era arrependei-vos. A pregação de Cristo, ele iniciou seu ministério na Galiléia dos gentios e ele entrou na Galiléia dos gentios dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, queridos, não tem confissão que leve à salvação sem arrependimento. Porque tem pessoas que pensam que é assim: confesse Jesus. Repita comigo, a pessoa repete, mas se a pessoa confessar sem se arrepender no coração, não vale. A confissão, ela só é válida debaixo de profundo arrependimento. E só a palavra de Deus é que vai nos confrontar, mostrando o nosso pecado, nossa deficiência, nossa máscara, nosso eu, nosso engano, para que nós vejamos nós mesmos nossos erros e nos constrangemos na presença do Senhor, que nem Isaías. Quando Isaías viu a santidade de Deus, ele viu o tamanho do seu pecado e ele disse de mim: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Então a santidade de Cristo, na visão a qual ele viu os serafins olhando uns para os outros e dizendo: santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele viu que o Senhor era adorado na beleza da sua santidade. A visão da santidade de Deus constrangeu o quanto ele era pecador e o tamanho do seu próprio pecado. E é neste momento que a espada da lei nos confronta. Tem o hino 15 da harpa cristã que diz, né? Foi quando eu vi em mim a espada da lei, ou seja, a palavra de Deus confrontando o meu pecado, confrontando o meu orgulho, confrontando o meu eu, confrontando a minha iniquidade. E é justamente nesse momento que a gente é constrangido a reconhecer a santidade de Deus, o poder de Deus, e passamos a ser nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E é neste momento que a gente vai deixando os velhos hábitos, as velhas atividades, a velha vida. Por isso que Jesus Cristo disse que não se põe vinho novo em odres velhos. Os odres velhos tipificam a natureza do pecador. O vinho novo significa a nova vida em Cristo. Então eu tenho que abrir mão da minha velha vida para receber a nova vida. Não existe mudança sem renúncia. Não existe mudança sem mudança. Para mim receber uma mudança de Deus na minha vida, eu tenho que mudar os hábitos, mudar o comportamento, mudar o pensamento, mudar a intenção, mudar o coração. E o Evangelho tem poder de nos libertar de um hábito já engessado, de uma situação já cômoda e nos colocar em uma nova situação guiada e direcionada pelo Espírito de Deus, pela Palavra de Deus, nos transportando das trevas para a luz, nos transportando para o reino do Filho do seu amor. É tremendo quando o Senhor nos transporta do pecado, das trevas para a luz. Por isso que o salmista disse que o Senhor colocou ele no alto retiro, porque ele conheceu o nome do Senhor. E é maravilhoso a gente receber de Cristo essa mudança de vida. Você sair de uma zona de trevas, de densas trevas, e ser transportado para o reino da luz. É muito bom estar com Cristo. A Bíblia diz que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, que é o anticristo, e o falso profeta, que era o braço direito do anticristo na grande tribulação. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre.
Agora, será que no lago de fogo vai ficar só Satanás e os seus demônios, a besta e falso profeta? Não. Quem é que vai mais para o lago de fogo? Todos os ímpios. Desde Caim até os filhos rebeldes do milênio. Todos os ímpios de todas as épocas serão lançados no lago de fogo. Mas para isso vai ter o quê? A ressurreição dos ímpios, como Daniel falou. Está escrito em Daniel, capítulo 12, versículo 13, que uns iam ressuscitar para o gozo eterno, que são salvos, e outros iam ressuscitar para o desprezo eterno, que são os ímpios. No final do milênio vai acontecer essa ressurreição de todos os ímpios. Todos os ímpios. Presta atenção que diz aqui em Apocalipse 20, versículo 11. Juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Porque está falando aqui que diante da presença daquele que estava sentado no trono branco, diante da presença dele, da presença de Cristo, fugiu os céus e a terra. Por que está falando isso? Porque os céus e a terra serão transformados. Haverá novos céus e nova terra. Então essa expressão que os céus fugiu e a terra fugiu é porque essa terra vai ser destruída e vai ter outra terra, a nova terra. Esses céus serão destruídos e haverá outros céus, os novos céus. Aí diz: e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Quem são esses mortos? Todos os ímpios. Caim, Saul, que se suicidou e perdeu a salvação, e tantos outros. Todos os mortos de todas as épocas serão ressuscitados para serem julgados no dia do juízo final, que é este dia, depois do milênio. E abriram-se os livros. Por isso que quando Davi diz que quando ele estava sendo formado no ventre da mãe dele, ele diz que tudo que acontecia durante a gestação da mãe dele, com ele no ventre da mãe, ele diz todas essas coisas eram escritas em um livro. Se Deus escreve a nossa concepção no ventre da nossa mãe em um livro, imagine depois do nascimento. Todas as nossas obras são escritas em um livro. Por isso que aqui fala, abriram-se os livros, no plural, os livros. Isso quer dizer que a vida de todo ser humano é escrita em um livro. Para quê? Para naquele grande dia, o pecador que não quis Cristo, não quis Deus de jeito nenhum, ele vai ser julgado pelas suas próprias obras. Ele vai ser julgado e condenado ao lago de fogo pelas suas próprias escolhas. Ele vai ser julgado e condenado ao lago de fogo pelos seus próprios erros, pelos seus próprios conceitos, pelas suas próprias filosofias, pelos seus próprios conhecimentos acadêmicos, filosóficos, espirituais, porque tem pessoas que têm conhecimento espiritual, mas não é conhecimento espiritual da Bíblia, do Espírito Santo, é conhecimento espiritual fornecido por Satanás, que se transfigura em anjo de luz, e pelos seus demônios, que se transfigura em forma de anjos de luz, de deuses. Você pode perceber que quando Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego estava na fornalha de fogo e tinha o quarto homem lá dentro, o próprio Nabucodonosor disse: eu vejo um quarto homem e é semelhante ao filho dos deuses. Por quê? Porque os demônios aparecia para os antigos caldeus babilônicos, aparecia para os antigos assírios, para os antigos egípcios, para os antigos mesopotâmicos, em forma de quê? De deuses, de anjos de luz.
E ele falou que o quarto homem, que era Jesus, era semelhante aos filhos dos deuses. Por quê? Porque Satanás se transfigura em anjo de luz. Na verdade, eram os deuses que queriam se assemelhar ao Filho de Deus, que é o anjo do Senhor. Jesus Cristo é o anjo do Senhor. Entendeu? Quando você vê o anjo do Senhor no Antigo Testamento recebendo adoração, é Jesus Cristo, o anjo do Senhor. Agora, os outros anjos, eles também são chamados de filhos de Deus. Você vê que lá em Jó diz que Deus estava fazendo a reunião com os filhos de Deus, ou seja, com os anjos, e veio no meio deles Satanás. Então, os demônios se transfiguram em anjos de luz, ou seja, eles querem se apresentar semelhante aos filhos de Deus, que são os anjos de Deus. Entendeu, queridos? Então, Satanás, ele sempre vai querer enganar, persuadir. Agora, nós estamos vivendo os dias tão difíceis que tem aí os próprios satanistas. E satanista, ele sabe que ele não está adorando um Deus celta, um Deus babilônico, um Deus da modernidade. Não. Ele sabe que está adorando o próprio Satanás. Agora, Satanás se revela para esse povo, né, que são os satanistas, como um vencedor e coloca Cristo como um derrotado. Porque você acha que num desfile de escola de samba apresentaram Jesus Cristo sendo chicoteado, derrotado? Porque você acha que fizeram já alguns filmes e algumas apresentações Jesus Cristo como gay? Porque Satanás quer inferiorizar aquele que o venceu. E quem venceu? Cristo. Paulo escreve pelo Espírito dizendo: morte, aonde está o teu aguilhão? Inferno, aonde está a tua vitória? Mas graças a Deus que nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Satanás sempre vai querer rebaixar Cristo, porque ele é um perdedor. Por isso que pessoas que têm inferioridade, sentimento de derrota profundo, e se esconde através de uma superioridade, de uma fortaleza humana, de uma fortaleza de vaidade, de orgulho, de querer ser melhor e maior do que os outros. Queridos, tem que ter cuidado, porque pode estar com a síndrome de Lúcifer. A síndrome de Lúcifer, tem que ter cuidado. Salomão falou que o orgulho precede a queda. Então nós temos que ter cuidado, porque muitas das vezes a gente não quer admitir que somos necessitados e carentes do próprio Deus e se escondemos numa prepotência essa gerada por uma impotência, superioridade essa gerada por uma inferioridade. Esse assunto eu vou tratar melhor nas próximas lives, que vai ser falando sobre cura interior e libertação espiritual. Mas eu já vejo que o Espírito Santo está abrindo caminho para isso já. Então, queridos, todos os ímpios vão ser ressuscitados para serem julgados. Todos os mortos. E vão se abrir os livros. Por quê? Porque todas as obras de Hitler, todas as obras de todos os ímpios, vão estar tudo escrita no livro. E vai ser as próprias obras deles que vai lançar ele no inferno. Por isso que naquele grande dia, o culpado não será tido, reputado como inocente. Naquele dia ninguém vai se justificar, porque o único que pode nos justificar é o Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que nos justifica. E naquele grande dia, os livros das obras serão abertos.
E abriu-se outro livro, que é o da vida. Agora, por que o livro da vida é aberto, enquanto os livros das obras serão abertos? Lembrando que o juízo final é só para os ímpios, viu? Só para os ímpios, para aqueles que perderam a salvação. Porque está escrito que todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, todo aquele que não for achado o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Por isso que uma certa feita os discípulos voltaram tudo vitorioso, feliz, porque os espíritos, que são os demônios, que são os anjos caídos, se sujeitavam a eles. Aí Jesus disse: não se alegre porque os espíritos se sujeitam a vocês, mas alegrai-vos antes pelos vossos nomes estar escrito no livro da vida. Meu irmão, quem tiver o nome escrito no livro da vida jamais vai ser lançado no lago de fogo. Por isso que a gente tem que levar a sério. Eu sou crente, mas como é que está a minha vida espiritual? Eu estou bem espiritualmente? Antigamente, quando eu aceitei Jesus, os irmãos tiravam jejum para Deus mostrar para eles como estavam as vestes deles espiritualmente, e para Deus mostrar se o nome deles estava escrito no livro da vida. Aí Deus vinha e tomava um vaso e dizia: filho, seu nome está escrito no livro da vida. Ou então de madrugada Jesus mostrava aquele livro e o nome dele escrito. Agora hoje em dia tem muitos crentes preocupados, sabe com o quê? Subir no emprego, ser promovido. Preocupado de ter 2, 3 casas, 2, 3 carros. Meu irmão, é tempo de se preocupar com a vida espiritual. Nós temos que ter a certeza que o nosso nome está escrito no livro da vida. Porque Paulo disse que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Se eu tenho essa certeza que eu sou filho de Deus, então meu nome está no cartório celestial. Se eu sou filho de Deus, meu nome está no cartório celestial. E o cartório celestial é o livro da vida, onde está registrado lá o meu nome como filho de Deus. Digite aí: eu tenho o meu nome registrado no cartório celestial. Aleluia! O cartório celestial é o livro da vida. É muito importante, queridos, nós ter essa certeza, nós ter essa busca pelo Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, tá vendo? As próprias obras daqueles ímpios, foi que os condenaram, segundo as suas obras. Por isso que Paulo disse que tudo aquilo que o homem semear, esse também ceifará. Quem semear no Espírito vai colher a vida eterna. E quem semear na carne vai colher a corrupção. O que é a corrupção? É você ser ressuscitado como ímpio e agora ser corrompido no lago de fogo. Por isso que no Salmo 16 o Senhor diz: não deixarás que o meu santo veja a corrupção e nem a sua alma no inferno. E deu mal aos mortos que nele havia. Quando eu dei um estudo sobre física quântica e a Bíblia, a gente aprendemos que nós somos formados por átomos. Então, para Deus ressuscitar um ímpio, Deus só precisa de um átomo. Ah, mas não tem nem mais cinza, mas tem um átomo perdido. E esse átomo está diante do Criador.
E só através de um átomo, Deus chama a existência aquele corpo, aquela identidade, aquela alma, aquele espírito, aquela vida. Até porque a alma e o espírito dos ímpios estão no inferno, que é o Hades, que é inferno temporário. Aí se encontra com o átomo, que foi o que sobrou do corpo. Aí esse átomo é chamado a existência como o corpo, que o era, e a alma e o espírito se encontram, e aí dá a ressurreição dos ímpios. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Por que a morte e o inferno? Porque no inferno está o quê? A alma e o espírito. Quando o rico da parábola do rico e Lázaro morreu, a alma e o espírito dele foi para o inferno, o corpo dele foi para a sepultura. Foi comido pelos bichos, pelos vermes, mas ficou um átomo lá. Aí o inferno, a alma e o espírito do rico ímpio, chama, aí encontra com o corpo que é restaurado e aí dá a ressurreição dos ímpios. E os ímpios vão ser ressuscitados para quê? Disse o profeta Daniel, para o desprezo eterno, para serem julgados pelas suas próprias obras e lançados vivos no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse é o triste fim dos ímpios. Por isso que no dia que Asaf quase se desviou por causa da prosperidade dos ímpios, e ele como servo de Deus, como levita, como adorador, numa pobreza, numa luta, numa prova, ele disse, quanto a mim, quase que meus pés escorregaram, mas até que eu entrei no santuário. Quando a gente entra no santuário, o que é santuário? O Novo Testamento diz o que é santuário. Lá em Hebreus está escrito que temos ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Entrar no santuário é entrar em oração, é entrar na presença de Deus. Entrar na presença de Deus. Então, quando Asaf entrou na presença de Deus, aí ele diz assim, até que entrei no santuário e entendi eu o final deles. Então, Asaf teve a revelação que os ímpios iam ser condenados, lançados no lago de fogo, iam ser perdidos, iam para a perdição eterna. Então, quando ele entendeu o fim dos ímpios, ele percebeu algo. Olha, o ímpio que mata, que mente, que rouba, que oprime o pobre, que se inclina para as obras da carne, que despreza Deus e adora Satanás, adora outros deuses, ele pode pintar e bordar aqui nessa terra, mas naquele grande dia ele não vai escapar. Por quê? Porque todos os ímpios serão lançados no lago de fogo, no dia do juízo final. Por isso que Jesus disse, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, como nós ouvimos esse hino que diz, né? O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter muitos amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. Então, do que adianta o homem ter status, ganhar o prêmio Nobel, ganhar o mundo inteiro, ter fama, ter dinheiro, fazer o que quiser, pintar e bordar e perder a sua alma. Por isso que Jesus disse, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu só me lembro do testemunho do cantor Matos Nascimento, que ele era do mundão lá da banda Paralamas do Sucesso, e ele recebeu um folheto. Por isso que vale a pena nós entregar folheto para as pessoas que não conhecem a Cristo. E quando ele leu o folheto, estava lá, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa palavra tirou Matos Nascimento das trevas e trouxe ele para a luz. Tirou ele do mundo e trouxe ele para a presença de Jesus Cristo. Então, queridos, Asaf entendeu o fim dos ímpios.
Eu creio que ele teve a revelação da palavra que Cristo falou, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou então quando Jesus diz, louco, essa noite te perderão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Ou seja, de repente a morte vem, Satanás pede a alma daquele ímpio que serve a ele, e o que ele preparou, para quem será? Entendeu, queridos? Porque às vezes preparou tanta coisa e não desfrutou. E a gente temos que aprender a juntar tesouros no céu. Jesus disse, olha, não ajunte tesouros na terra, onde os ladrões vêm, mina e rouba, mas ajuntai-vos tesouro no céu, onde os ladrões nem minam e nem roubam. Então eu tenho que preparar algo que eu sei que vai ser eterno. E eu preparo isso quando eu preparo minha vida para Cristo, quando eu preparo o meu altar, quando eu preparo a minha vida espiritual. O que foi que o Senhor falou para Ezequias quando ele estava já saindo da lei do Senhor? Põe a tua casa em ordem. A pastora Fátima deu o testemunho dela no domingo, foi uma live tremenda, e ela falou que Deus falou com ela, põe a tua casa em ordem. Ela falou que era o quê? A mente dela e o coração dela. Então, queridos, precisamos preparar o que nós temos, e o que nós temos é a nossa vida no não tem nada mais forte do que a nossa vida. O bem mais precioso que nós temos é a nossa própria vida. Por isso que quando Satanás queria, aleluia, tirar do coração de Jó uma blasfêmia contra Deus, quando ele tocou nos bens de Jó, o que foi que Jó disse? Nu eu saí do ventre da minha mãe, e todo mundo nasce nuzinho da Silva, e nu voltarei para lá. Alabaracama, nave, asté. Então o bem mais precioso era a vida. E o que foi que Deus poupou na vida de Jó? Além de Deus ter poupado a esposa, Deus poupou a própria vida de Jó. Porque o Senhor falou, olha Satanás, vá, toque em tudo, só não toque na alma dele. Então, irmão, cuida da tua vida, cuida da tua mente, do teu coração, cuida da sua alma, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por isso que Jesus disse, olhai por vós mesmo. Quer julgar? Julgue a sua causa diante de Deus. Coloque sua causa diante de Deus para que Ele o julgue. Examine a si próprio. No Salmo 26, Davi diz, julga-me, Senhor. Julga-me, Senhor. Entendeu, queridos? Olhe para você mesmo. O apóstolo Paulo diz, olha, quem estiver em pé, olhe para que não caia. O apóstolo Paulo falou para o seu filho na fé, Timóteo, cuida de ti mesmo, ou seja, cuida da sua vida. Ele disse, cuida de ti mesmo e da doutrina, para que se salve a ti mesmo e os outros que te ouvem. Então eu tenho que cuidar de mim mesmo e da doutrina. Por que da doutrina? Porque se eu prego santidade, eu tenho que cuidar de mim praticando a santidade para que a doutrina de santidade que eu prego seja honrada. Porque é muito ruim dizer, olha, aquele irmão prega cajado e vive de qualquer jeito. Aquela irmã só prega prumo e não tem sabedoria com o vizinho, não tem sabedoria no caminhar, no falar. Por isso que Paulo disse para Timóteo, cuida de ti mesmo e da doutrina. Meu irmão, é tempo de você olhar para você mesmo. Jesus disse o quê? Olhai, vigiai e orai. Mas o povo quer colocar, sabe o quê? Primeiro, orai. Aí é sacrifício de tolo. Se eu oro e não olho para mim mesmo e nem vigio a minha vida espiritual, sou um fracassado. A minha oração é sacrifício de tolo. Jesus disse primeiro, olhai, vigiai e orai, para não cair em tentação.
Tem muita gente que se gaba porque é de jejum, porque é de oração, mas, meu irmão, se orar e não vigiar, não é? Não vale nada, de nada valerá. Tem que vigiar primeiro. Depois desse grande episódio do juízo final, João diz: e eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Aqui é a eternidade. É o povo de Deus e Deus e o povo de Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Por que está falando isso? Porque no final do milênio, aqueles que não se rebelaram com Satanás, aqueles que foram filhos do milênio, que foram salvos da grande tribulação e que ainda estavam nessa carne, eles vão receber um corpo novo, alma e espírito, que nem nós que foi arrebatado no dia do arrebatamento. Eu estou colocando como se já tivesse acontecido, só para você entender melhor. Como os que foram arrebatados e ressuscitados por Cristo no dia do arrebatamento recebeu. Então, essa geração do milênio vão receber um novo corpo, alma e espírito. Por isso que Deus, né, vai falar que vai limpar as lágrimas dos olhos dele. Não haverá mais morte, porque o novo corpo é imortal. Nem pranto, porque a nova alma não se entristece. Nem clamor, porque o novo espírito não vai precisar mais clamar. Vai viver em comunhão com Deus. O clamor veio por causa da aflição do pecado, como uma porta espiritual chamada oração. Nem dor, porque a nova alma, o novo corpo não vai sentir dor, nem dor física, nem dor emocional, psicológica, sentimental. Porque já as primeiras coisas são passadas. Então quer dizer que agora sim, a igreja glorificada, os santos do Antigo Testamento no novo corpo que receberam, né, na ressurreição e no dia do arrebatamento, e os salvos do milênio também no novo corpo. Então todo mundo no novo corpo, todo mundo com a nova estrutura física, espiritual e na alma, para viver a eternidade. Amém? Vai se cumprir o hino 3 da harpa que diz: nesse tempo céus e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Olha, depois que passar o milênio, o juízo final e entra na eternidade, aí o Senhor diz: está cumprido. Ou seja, quando a gente chegar na eternidade mesmo, no novo céu e na nova terra, toda a justiça vai ser cumprida, toda a palavra vai ser cumprida. Aí o Senhor diz: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Isso ele fala para nós hoje. Quem vencer herdará todas as coisas. Olha, vai ser herdeiro da eternidade. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, porque eu vejo aí pessoas que saem do satanismo e contam os testemunhos de como eles fazem. Nós estamos vendo tanto documentário mostrando sobre o
ocultismo, sobre o oculto, e esse povo, irmão, que serve a Satanás, faz tanta coisa, abominação, é sacrifício de criança, é tanta atrocidade que eles fazem, né, para receber poder dos demônios, para receber riqueza, para receber algo em troca desse mundo. E aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Por que a segunda morte? Porque eles morreram uma vez, os ímpios vão ser ressuscitados para ser lançado vivo no lago de fogo. Esta é a segunda morte, porque morte quer dizer separação. Tanto a separação do corpo, alma e espírito, porque corpo vai para a sepultura, alma e espírito, se for uma pessoa que morreu salvo, vai para o paraíso. Se for uma pessoa que morreu na sua impiedade, vai para o Hades. E morte quer dizer separação de Deus. Por quê? Porque quem realmente não vencer a morte, porque Jesus Cristo diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, o crente quando morre, ele não é condenado. Ele não é vencido pela morte. Ele passa dessa vida para outra vida. Agora, quem morre sem Cristo é vencido pela morte e é condenado. E morte quer dizer separação de Deus. Então vai ser lançado no lago de fogo, ou seja, vai estar separado de Deus por toda uma eternidade. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo, vem e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, a nova Jerusalém. Por quê? Porque no milênio a Jerusalém terrestre vai ser a sede das nações. Mas na eternidade a nova Jerusalém, que é a cidade santa que está no terceiro céu, vai descer do terceiro céu para a nova terra e vai ficar sobre a nova terra. Essa vai ser a capital eterna. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. 12.000 estádios equivale a aproximadamente a 2.260 quilômetros. Olha, 2.260 quilômetros. Então essa nova Jerusalém vai ser enorme. 2.260 quilômetros. Porque vai ter as portas trazendo o memorial das 12 tribos, 12 portas, 12 fundamentos, trazendo o memorial dos 12 apóstolos de Cristo. Por quê? Porque a primeira porta de Deus para o mundo foi Israel, formado por 12 tribos. E a segunda porta de Deus para o mundo foi a igreja, através de Cristo. Só que Israel é chamado de porta e a igreja de fundamento. Por quê? Porque Israel foi a porta, através dele veio o Messias, veio a salvação. E a igreja é o fundamento,
Por isso que Paulo disse, nós não temos outro fundamento além daquele que nos for aposto, o qual é Jesus Cristo. Então a igreja, ela traz a lembrança de um fundamento, de algo firme, de algo que revela o Cristo do Antigo Testamento, que se manifestou no Novo e que é aquele que foi escolhido por Deus, o Filho de Deus, para trazer a salvação da humanidade e para trazer uma nova história para a história da humanidade. Glória a Deus. Então, na eternidade, tanto as 12 tribos como os 12 apóstolos de Cristo serão lembrados, porque todos os dois foram demarcadores da história da humanidade e todos os dois foram divisores de águas para a história da humanidade. As 12 tribos representam o Antigo Testamento, os 12 apóstolos o Novo Testamento. Então representa a palavra de Deus. E Jesus disse, passarão os céus e a terra. Ou seja, esse céu vai passar, essa terra vai passar, vai vir um novo céu, vai vir uma nova terra, mas a minha palavra permanecerá. E a gente vê aqui na eternidade que a palavra do Senhor vai ser vista em todo lugar, até na cidade. Quando você olhar para as portas, você vê as 12 tribos, Antigo Testamento. Quando você olhar para o fundamento, você vê os 12 apóstolos, o Novo Testamento. Porque a palavra não há de passar. A palavra, ela é eterna, ela é para sempre. Por isso que a única coisa que nós temos que nos apegar é com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Glória a Deus. Vamos lá. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Interessante, né? Que a medida, né, de um homem é a mesma medida de um anjo. As medições. Por isso que há muitos anos atrás, quando eu pastoreei uma igreja da Assembleia de Deus na Piabetinha, no estado de Sergipe, eu passei de meia-noite até 6 horas da manhã orando. E quando foi umas 6h30 eu fui me deitar. Quando eu me deitei, Deus me arrebatou em espírito. Eu morava na casa da pastora Fátima, no Albano Franco. E Deus me levou em espírito até a Piabetinha e me mostrou um terreno e um anjo medindo o terreno. Por quê? Porque a medida de um anjo é a mesma medida de um homem. A medição que usa é a mesma medida. É interessante isso, né? Que a medida que o homem usa para as medições aqui na terra é a mesma medida de um anjo. E eu vi o anjo medindo, e o Senhor falava comigo que era o templo. E ali a gente fazia os cultos na casa da irmã Gorete, que tinha feito um voto com Deus de dar a sala da casa dela para ser a igreja. Só que ali era algo temporário. E eu passei 2 anos e 4 meses pastoreando a Piabetinha. Deus me tirou. E depois a Assembleia de Deus comprou um terreno e construíram uma igreja linda. Tem um templo lindo na Piabetinha. Aí o Senhor falou comigo, lembra que quando você estava pagando preço, passava de meia-noite até 6 da manhã, eu lhe mostrei que ia ter um templo ali, e ali tem um templo próprio. Glória a Deus. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro. Olha, o muro é interessante, né? Que aqui dizia a fábrica, quer dizer a produção do muro. É tanto que quando a gente vê as coisas que vêm, né, da China, né, nós vê made in China, quer dizer fabricado, produzido na China. Então aqui fábrica é no sentido do muro ser feito de jaspe, né? E a fábrica do seu muro era de jaspe. E a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Agora é interessante, ouro puro semelhante a vidro puro. O que isso quer dizer? Que vai ser um ouro transparente, porque o vidro é transparente e o ouro ele brilha tudo, mas ele é concreto.
Só que esse ouro aqui, da Nova Jerusalém, ele vai ser um ouro transparente, semelhante ao vidro. É interessante, né? E o fundamento do muro da cidade estava adornado de toda pedra preciosa. O fundamento do muro cheio de pedras preciosas. Deus é chique. Digita aí nos comentários, Deus é chique. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia e o quarto esmeralda. O quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo crisópraso, o undécimo jacinto, o duodécimo ametista. Labaracomanaya. E as 12 portas eram 12 pérolas. Glória a Deus. É interessante. As 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, na Jerusalém do milênio tem o templo, que vai ser na Jerusalém terrestre, como a gente estudou, passo a passo. Agora, na Nova Jerusalém, do novo céu e da nova terra, não tem templo. Não tem. Porque o templo vai ser o próprio Deus. Nós vamos habitar em Deus. Glória a Deus. Meu desejo, Deus, em tua alma habitar. Porque a gente vai habitar no próprio Deus, né? Tem um hino da harpa que fala... Desejo, ó Deus, em Jesus habitar. Pois minha alma suspira. Pastora Raquel tá cantando aí o hino que eu tava tentando lembrar. É isso aí. Então quer dizer que eu desejo a Deus em Jesus habitar. Então na eternidade vamos habitar no próprio Deus. E a cidade não necessita de sol nem de lua. Interessante que no novo céu e na nova terra não vai ter sol e nem lua. Por isso que quando eu aceitei Jesus, eu cantava no grupo dos jovens ali em Peneda Lagoas, na Assembleia de Deus, e a gente cantava assim: esse sol que agora brilha, no universo aquecendo a terra, não existirá. Por quê? Porque no novo céu e na nova terra não vai ter nem sol e nem lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Pronto, a glória de Deus e o Cordeiro é que vai trazer toda a luz para o novo céu, para a nova terra, para a nova Jerusalém, para a eternidade. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Na eternidade não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Por quê? Porque todo ser que praticava mentira, feitiçaria, já foram lançados no lago de fogo. Pronto. Na eternidade agora é só quem tem o nome escrito no livro da vida. Não vai ter ninguém que cometa abominação, que contamine, nem demônio, nem ímpio. Só quem tem o nome escrito no livro da vida. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações.
Agora é interessante, tem pessoas que não entendem isso. Se nós estamos no novo corpo, que não envelhece, que não morre, que não se corrompe, que não adoece, mas por que a árvore da vida? Por que esses frutos? Por que essas folhas? Irmão, isso aqui é só para manter o que o Senhor nos concedeu, porque mesmo no novo corpo nós vamos se alimentar, nós vamos nos nutrir, e isso é só para manter, aleluia, a incorruptibilidade e a imortabilidade do novo corpo. Amém? E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Na eternidade não haverá maldição. Até porque a maldição veio por causa do pecado. O que foi que o Senhor falou? Agora, Adão, maldita é a terra por causa de ti. Mas essa terra foi destruída. É uma nova terra, um novo céu. Então não tem maldição mais. A maldição foi e será removida. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Nós vamos ver o rosto do Senhor, aleluia, e o nome dele estará na nossa testa. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Oh glória! E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Por isso que escatologia é isso. É ensinar através das palavras de Deus, da palavra de Deus, as coisas que em breve hão de acontecer. Isso é escatologia. Por isso que o Senhor mostrou para João passar para a igreja as coisas que brevemente iam acontecer. Porque foi mais de 3 meses eu dando esse estudo de escatologia. Mais de 3 meses, irmãos. Por quê? Porque a gente precisa mostrar para os servos de Deus e para o povo as coisas que breve hão de acontecer. E já estamos vivendo uma delas, que é o princípio das dores. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Ele quer dizer que assim como os profetas, os irmãos eram servos de Deus, os anjos também são servos de Deus. Então ele quer dizer que era para adorar a Deus. O verdadeiro anjo de Deus transfere a glória para Deus. Agora, anjo que quer adoração, chuta aquele laço, que é demônio. Demônio que quer adoração. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou... Já li aqui, né? E disse-me: não cele as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Interessante, na época de Daniel, o Senhor falou para selar. Porque o Senhor falou para Daniel que as coisas que Daniel viu era para o fim dos tempos. Agora aqui no Novo Testamento, para João, o Senhor diz que não é para selar. O Senhor diz que é para passar, porque próximo está o tempo. Por isso que esse negócio de dizer, esses estudos de escatologia, essas coisas não precisa não. Precisa. Deus falou que não é para selar não, é para passar, porque próximo está o tempo. Por isso que eu sempre preguei escatologia. E agora eu estou tendo a oportunidade de dar esse curso completo aqui pelas lives. Porque nós temos que passar, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda.
E eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora da cidade, de fora da eternidade, os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Por isso que todas as profecias que diziam que Davi ia ter um reino eterno, era por causa de Cristo, porque Cristo é a raiz e a geração de Davi. A resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Meu irmão, quem quiser ser crente de verdade, aceitar Jesus, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Então, se alguém acrescentar alguma coisa além do que está escrito e revelado, Deus vai acrescentar as pragas que estão escritas nesse livro. Por isso que nós não podemos nem tirar e nem aumentar. Temos que pregar a palavra. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Eu já vi tantas pessoas que começaram crente, pregando a verdade, pregando a Bíblia direitinho, aí de repente foi sendo enganado por Satanás, entrou em heresias e daqui a pouco começou a tirar algumas coisas da palavra, mas não pode tirar e nem pode acrescentar. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém? Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Oh glória. Hoje nós encerramos o nosso curso de escatologia, mais de 3 meses, ensinando com dedicação para a glória de Deus. E próxima terça-feira vamos iniciar a série de cura interior e libertação espiritual. Nós demos uma introdução domingo com o testemunho da pastora Fátima, foi tremendo. Já teve pessoas que recebeu, de Deus, e eu louvo a Deus por isso. Quero falar para os irmãos que recebemos mais testemunhos maravilhosos. O filho de um casal que são amigos nossos, da Igreja de Deus ali do Núcleo Bandeirante, estava com asma, suspeita da Covid-19, não estava reagindo ao tratamento, aos remédios, e não estava correspondendo ao tratamento no hospital. E oramos por 2 vezes, mandando áudio. E ali os pais acreditando, tomando posse. E Deus fez um milagre. O menino recebeu alta. A mãe mandou um áudio para mim chorando, glorificando a Deus. E deu negativo para a Covid também. E outras pessoas que nós estávamos orando foram curadas da Covid-19. Outros que estavam preocupados de ter pegado a Covid-19 devido a alguém da família ter pegado também, fizeram exame, deu tudo negativo, e Deus também curando os que foram infectados e livrando os que não foram. E muita gente, irmão, tem tanta gente pedindo para nós orar: ore por mim, por meu tio, minha tia, meu primo, minha prima está com Covid. E nós orando ali debaixo do jejum de oração, e Deus respondendo, curando, restaurando para a glória de Deus. Outra coisa também, uma filha minha na fé, de Crixás, ali no Goiás, a Juliana, o filho dela começou a ter febre e ela ficou muito preocupada. E eu fui orar pela criança por áudio, e eu senti uma paz no meu coração. E eu falei: olha,
quando eu orei pelo seu filho, eu senti uma paz. Fique em paz. Eu senti uma paz. E aquela paz me dizia que a criança não estava com nada grave. Mas nisso a febre, né, aumentando tudo, e ela foi no hospital. Quando ela chegou lá no hospital, ela colocou para fora a placenta, um grande pedaço de placenta que tinham deixado dentro dela, parto cesariano. E ali Deus falou comigo para me falar para ela que tinha permitido a febre na criança, para ela ir para o hospital e dar o livramento para ela. E ali fizeram o ultrassom e ainda ficou uns pedaços de placenta, mas está tomando uma medicação para sair o resto. Possa ser que faça um pequeno procedimento cirúrgico para tirar o resto da placenta, mas ali Deus deu um grande livramento, porque ela não podia continuar com aquela placenta, que a placenta é um órgão da gestação que é temporário. Quando a criança nasce, a placenta tem que sair, que não pertence ao corpo mesmo. E daqui a pouco todo mundo da casa dela com os sintomas como se fosse da Covid, e a criança continuou. E eu continuei falando: minha irmã, fique em paz, essa criança não está com nada. Eu senti uma paz que me dizia isso. E ali foi todo mundo fazer o teste da Covid e não deu nem nela, nem nos filhos, nem no esposo, nem na mãe dela que está lá cuidando dela. Não deu nem ninguém. Deus só criou aquela situação para dar o livramento da placenta, do pedaço de placenta que estava dentro dela. No domingo, no culto presencial, faltando 10 minutos para terminar o culto, Deus me tomou num poder. E eu tenho uma ovelha minha, diaconisa Daniele. E Deus me mostrava o anjo envolvendo ela no mistério. E eu dando e dê lugar que o anjo está aí perto de você e vai lhe tomar no mistério. E ali era eu do altar, naquele mistério profundo com Deus, e ela sendo renovada de lá da nave da igreja. E ela dando aquelas pisadas com autoridade, falando em língua, chorando. E Deus falando que naquele mistério Deus estava indo lá na casa da mãe dela, em São Conrado, Alagoas, e estava quebrando algo. Eu digo: eu não sei o que está acontecendo, não sei o que é. Ela sabia, mas eu não sabia. E ela chorando no mistério e tudo. E quando foi na segunda-feira, ela deve ter passado para a mãe dela. E quando foi hoje, a mãe dela me disse: pastor, tem dias que eu estava desesperada, meu esposo só na bombinha, não comia mais nada, e dizia: Josileide, eu vou morrer. Avisa minhas filhas que eu vou morrer. E disse que a barriga dele dura, não comia nada, a barriga dura. E depois desse mistério, a barriga amoleceu, a respiração melhorou, ele começou a comer, tá comendo, tá restaurado. E ela já mandou uns 4 áudios chorando, testemunhando a la redecaia, né, que mentria, o que Deus fez. Aleluia. Ela disse: pastor, testemunhe na live, testemunhe no culto presencial. E eu estou contando um milagre para a glória de Deus. Porque quando Deus me usava no mistério para Dani, dizia que estava quebrando algo na casa dela, lá em São Conrado, da família dela, da mãe dela, eu sabia que Deus estava quebrando um laço. E eu entendi que foi um laço de morte na vida do pai dela, depois que eu fiquei sabendo da situação. Porque quando Deus nos usa, tem um propósito. E eu louvo o Senhor porque todas as vezes que Ele nos usa, Ele nos mostra o propósito que Ele está fazendo. Glória a Deus. E eu fiquei muito feliz porque essa semana foi muitos testemunhos de cura. Tanto de cura interior como de cura física. Cura espiritual, porque tem coisas que é espiritual e Deus tira. Glória a Deus. Então, grande é o nosso Deus. Vamos orar nesse mistério. Além canto, neplese, nai, comandai. Deus, continue curando os enfermos, meu Senhor da glória. Às vezes eu vejo nos jornais já mais de 100 mil mortos aqui no Brasil, mas no meio desses 100 mil, muitos foi o Senhor que levou, e foi uma colheita do Senhor, meu Deus. Por isso nós queremos atribuir toda a glória ao Senhor, toda a honra ao Senhor, meu Deus, meu Pai. Meu Deus e meu Pai, mas nós continuamos curando, Senhor. Dê um cabo a esta pandemia.
cura os infectados, outras pessoas que estão com outras enfermidades e não estão tendo assistência hospitalar, assistência médica. Cure, meu Deus. Este é o momento do Senhor trazer cura. Este é o momento do Senhor trazer o sobrenatural. Canai, asteme, como na Arábia. Aqueles que estão passando pressões psicológicas, opressão na mente. Meu Deus, toda ação dos demônios, Pai, para perturbar as mentes, para oprimir as mentes, para enganar as mentes. Eu repreendo, alacandô, mitéria, maia, stube, terremi, canchô, neplaçui, ei, chô, pra, rei, manaçui, decanto, na manchô, neclé, remintroplax, neia, subri, entre cancho mantai asterremi racho chei clamaraba cancho de promandara teterremi hermi vai quebrando, meu Senhor da glória, vai quebrando todo laço de enfermidade, demônio da morte, demônio de loucura, de opressão, de perturbação, demônio que quer infernizar a mente de alguém. Eu te repreendo em nome de Jesus de Nazaré. Meu Deus, visita os lares, visita, meu Senhor, as famílias e repreenda, meu Deus, as investidas do inimigo. Meu Deus, visita o psicológico, o emocional, visita, meu Senhor, os corações. Vai trazendo glória, vai trazendo unção, vai trazendo vida, vai trazendo restauração, vai trazendo mudança, vai trazendo provisão, milagre, bênçãos, portas abertas, vai trazendo, meu Deus, o alimento, o suprimento, o dinheiro da água, da energia, do aluguel, vai trazendo, meu Deus, o leite da criança, vai trazendo, meu Senhor da glória, a resposta para o aflito, vai trazendo a cura para o coração doído, para o corpo que padece, para a alma que amortece, vai trazendo vida, o sopro da restauração, o sopro da vida, é o mistério do varão, varão de branco, é noite de visitação. Deus visita a tua casa, Deus visita a tua família, Deus visita a sua parentela, Deus visita aquela pessoa que está à beira da morte, precisando conhecer a Deus. Deus visita com salvação, Deus visita com oportunidade, Deus visita com porta aberta. A porta é Cristo, a salvação é Cristo. Alabaracanjana plesnebria lamara subrinai, cura os cancerosos, meu Deus, cura, meu Senhor da glória, os hipertensos, cura, meu Deus, os que sofrem de fibromialgia, aqueles que sofrem, meu Senhor da glória, com sinusite crônica, que sofre, meu Senhor da glória, com diabetes alta, meu Senhor da glória, com a pressão arterial, meu Senhor, desregulada, lamante como terremi, meu Deus, vai dando livramento de derrame, de AVC, labaracantunai, repreende o espírito da morte nos lares, meu Deus e meu Pai, os doentes, os enfermos, vai curando, vai sarando, vai restaurando, vai trazendo vida. Terra, receba o poder de Deus, abençoe, meu Senhor, o Brasil, abençoa, meu Senhor da glória, as nações, os que estão hospitalizados, que estão, meu Senhor, entubados na UTI, meu Deus, os que estão internados, visita, meu Pai,
Meu Deus e meu Pai, cura e salva. Você que está assistindo essa live, que ainda não fez uma aliança com Cristo, entregue o seu caminho ao Senhor, faça uma aliança com Deus, é tempo de salvação. Aleluia, glória a Deus. Os irmãos podem deixar os pedidos de oração, que eu vou curtir os pedidos de oração e vou colocar na oração, porque aqui nós estamos orando a semana toda, viu, irmãos? A semana toda. Ainda tem o grupo Relógio de Oração que nós oramos juntos, é uma benção, glória a Deus. Eu queria falar que eu não sei se a live do pastor André vai ser na sexta ou na segunda, agora eu fiquei um pouco confuso, né? Mas o pastor André vai deixar aí nos comentários. Amanhã temos oração de 8 às 9h30, mais ou menos. Quinta-feira, culto presencial, das 19h30 às 21h. Sexta-feira, oração de 8 às 9h. Domingo, nós vamos finalizar aquela mensagem, Cinzas de um Avivamento, parte 4. E de hoje a 8, nós vamos iniciar a nova série, Cura Interior e Libertação Espiritual. Você que tem pessoas na sua família que está sofrendo com traumas, com problemas na mente, com opressões do inimigo, vamos assistir essa live, vamos estar orando por essas pessoas para Jesus curar e libertar. Então, eu tive um grande sinal de Deus na live do domingo. Então, eu creio que Deus vai trazer muitas curas, muita libertação, porque Ele é o médico dos médicos, é o psicólogo dos psicólogos. Ele é o grande eu sou. Amém? Queria também falar para os queridos e amados eleitos do Senhor, que deixa aí os pedidos de oração, que a gente vai orar a semana toda, viu? E é através dessas orações que Deus está alcançando as pessoas, e as pessoas estão retornando para mim, dando testemunho. Queria mandar um abraço para os irmãos do YouTube, né, que quando no outro dia esse vídeo é colocado no YouTube, eu queria pedir você para se inscrever no YouTube, curtir e compartilhar, para que o nosso canal venha crescer e os nossos vídeos venham alcançar mais pessoas. E você que assistiu pelo Facebook, compartilhe o vídeo de hoje e marque pessoas do seu vínculo de amizade. E eu quero louvar a Deus pela conclusão desse curso escatológico. Você pode ver o início dele no YouTube. Você pode ver a queda de Babilônia, parte 1 e 2, a queda do anticristo. Você pode ver a grande tribulação, parte 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o milênio, parte 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o de hoje, que é juízo final, novo céu e nova terra. Para a glória de Deus, ficou concluído. Próxima terça-feira, vamos falar sobre psicologia dentro da Bíblia. Deus vai trazer muitas curas, muita libertação. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu vou interpretar a bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça do seu Filho Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos. E todos dizem amém.